Olá! Começamos hoje mais uma aula de matemática e o assunto é prismas. Então, conceito. Os prismas são sólidos geométricos tridimensionais com duas bases paralelas e congruentes, de modo que as arestas que as unem também são paralelas. Os prismas são compostos por 5 elementos: suas bases, a superior e a inferior, sua altura, suas arestas, as suas faces laterais e os vértices, que são o encontro de arestas. Tipos de prismas. Existem 3 tipos de prismas: o reto, o oblíquo e o regular. O reto, as suas bases são paralelas, assim formando um ângulo de 90 graus nas suas extremidades. O oblíquo não segue o mesmo padrão. As suas bases formam um ângulo maior ou menor que um ângulo de 90 graus. E existem os regulares, que é um tipo de prisma reto, porém, todas as suas arestas possuem o mesmo valor e nas suas bases possuem uma forma geométrica formada. As fórmulas. Fórmula da base lateral. A área lateral é composta por base vezes altura. Simples. Base vezes altura. Área total. AT é igual a SL mais 2SB, onde SL é igual à soma das áreas das faces laterais, mais 2 vezes a área da base. E o volume do prisma, que é volume é igual a AB vezes a altura, sendo AB a área da base. Existem a fórmula da base da área da base do prisma. Porém, cada prisma possui uma base diferente. Tem a base triangular, a base hexagonal. Então, cada base possui a sua fórmula específica. Vamos aos nossos exercícios. Maria quer inovar sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens estão as planificações dessas caixas. Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? Então, vamos dar um tempinho para vocês pensarem. Então, a resposta certa é a letra A. Por quê? Aqui podemos ver um cilindro com duas bases circulares. A segunda imagem é um prisma de base pentagonal, onde aqui podemos ver duas bases, sendo elas pentágonos. E a terceira é uma pirâmide, onde a gente pode ver uma base triangular e 3 lados triangulares, formando assim uma pirâmide. Por que não pode ser um cone? Porque o cone ele possui apenas uma base circular. Porque não pode ser um tronco de pirâmide, porque a pirâmide possui a sua base um triângulo. E aqui podemos ver que a base é um pentágono. E por que não pode ser um prisma? Sim, isso pode ser um prisma, porém é muito vago você falar que isso é apenas um prisma. Então a gente marca a mais certa. Por que aqui não pode ser um tronco de cone? Porque o cone, o formato dele é um cilindro, e aqui podemos ver que as suas faces laterais é um triângulo. E porque não pode ser um prisma? Sim, isso pode ser um prisma, porém a gente marca a alternativa mais certa. E falar que isso é um prisma é muito vago, tendo assim a resposta A mais correta. Então, vamos para o nosso segundo exercício. Calcule a área da base, a área lateral e a área total de um prisma reto que apresenta 20 centímetros de altura, cuja base é um triângulo retângulo, com catetos que medem 8 e 15 centímetros. Vamos para a resolução. O primeiro passo é a gente descobrir a área da base desse triângulo retângulo. A gente sabe que para descobrir a área de um triângulo retângulo, medimos da seguinte forma: cateto vezes cateto dividido por 2. Sabemos que os catetos medem 8 e 15 centímetros.
Então, fazemos 8 vezes 15 dividido por 2. Temos, assim, um total de 60 centímetros quadrados. Segundo passo. Descobrir o nosso terceiro cateto. Já sabemos que possuímos um cateto valendo 8 centímetros, o outro cateto possuindo 15 centímetros e falta o último cateto. Assim, a gente pode usar o simples teorema de Pitágoras, fazendo a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Assim, temos a ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado, que é o valor dos dois catetos. Então, temos a ao quadrado igual a 64 mais 225. Somando os dois, achamos a ao quadrado igual a 289. Aí é simples, é só a gente tirar a raiz de 289, que dá um total de 17. Próximo passo, área lateral. Como eu disse, a área lateral é bem simples, é só fazer base vezes altura. Sabemos que aqui possuímos uma base de 8 centímetros e uma altura de 20. Então, fizemos 8 vezes 20. Porém, nosso outro cateto possui 15 centímetros. Então, a sua base é 15 vezes 20 da altura. Então, temos 8 vezes 20 mais 15 vezes 20 mais 17 vezes 20, que seria do nosso último cateto, que achamos no Teorema de Pitágoras, vezes 20, que é a altura. Assim, achamos um total de área lateral é igual a 800 centímetros quadrados. Agora vamos para a área total. A área total é igual à área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, temos a área total é igual a 800, que achamos aqui, mais 2 vezes a área da base. A área da base é 60 centímetros, então multiplicamos por 2. Por que multiplicamos por 2? Porque nós temos duas bases, a superior e a inferior. Assim, a gente acha 800 mais 120, resultando 920. Logo, na resolução do nosso exercício, temos a área da base é igual a 60 centímetros, a área lateral igual a 800 centímetros e a área total igual a 920 centímetros. E agora vamos para o nosso próximo exercício. Um prisma reto de altura 10 centímetros tem como polígonos das bases triângulos, retângulos, de catetos 3 centímetros e 4 centímetros. Calcule a área total desse prisma. Nesse exercício é mais simples. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente faz é descobrir a área da base. A área da base de um triângulo retângulo é mais simples. Então é só a gente fazer 3 vezes 4 dividido por 2. Então, assim temos 3 vezes 4 dividido por 2, 12 dividido por 2, que assim achamos 6 centímetros na área da base. Próximo passo é a gente descobrir nosso terceiro cateto. Sabemos que um é 3 e o outro é 4. Assim, também jogamos no nosso teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, temos x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, temos x ao quadrado igual a 9 mais 16. A partir daí é simples. X ao quadrado é igual a 25, tiramos a raiz de 25, x é igual a 5 centímetros. Agora a gente acha a área lateral. A área lateral é muito simples, é apenas base vezes altura. Sabemos que a altura é 10 centímetros. Então, a gente pega o nosso primeiro cateto, que mede 3 centímetros, e multiplicamos pela altura. 3 vezes 10. Pegamos o nosso segundo cateto, que vale 4, e multiplicamos por 10, que é a altura. E por último, a gente pega o nosso último cateto, que descobrimos com o teorema de Pitágoras, 5, multiplicamos por 10, que é a altura, e achamos no final 30, 40 e 50. Agora está muito simples. Agora é só a gente fazer a área total. A área total é SL mais 2AB, que seria, a área total é igual à soma dos lados mais 2 vezes a área da base. Então, a gente achou que os lados medem 30, 40 e 50.
Somamos eles, achando 120, mais 2 vezes a área da base. Achamos que a área da base é 6, então é muito simples, 120 mais 12, tendo assim uma área total de 132 centímetros quadrados. E é isso, chegamos ao fim da nossa aula, e obrigado pela atenção, isso é tudo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que a gente vai responder atenciosamente. Obrigado!